Boa tarde, sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Hoje a gente está com uma visita aqui muito interessante, muito conhecida, que já fez fama, já fez renome, já está na boca do povo, que é o Dom Barbudo. Essa pessoa simpaticíssima, esse ruivo, conhecidíssimo pelo pessoal aí, que é apaixonado por Léder. Eu perguntei essa semana para um rapaz lá, o fetiche do Léder. Não, Léder não é um fetiche. Léder é uma vida. Tem gente que gosta de couro, mas os Leathermans, eles são... A vida deles é o couro. Eu não entendi muito bem, mas durante a entrevista o Dom Barbudo vai nos explicar. Dom Barbudo, bem-vindo, muito obrigado por aceitar fazer essa entrevista. Essa celebridade aí do mundo Leather e do mundo gay, né? Todo mundo conhece o Dom Barbudo. Muito obrigado por aceitar a entrevista. Imagina, obrigado eu. Obrigado eu pelo convite. Vai ser bem legal. Esse cap, eu li uma história que esse estilo de cap foi que alguns soldados gays na Segunda Guerra trouxeram de souvenirs alguns caps alemães, que é bem esse estilo assim, né? É verdade isso? Eu não sei, na verdade não conheço a história do cap. E ela é um dos itens de vestimenta, né? Indica também os dominadores e tudo. E aí é o modelo que eu mais gostei de usar. Acabei adotando ele, mas muito das vestimentas do leather que a gente usa, o dress code, né? Digamos que tem origem no estilo militar e também no estilo dos motoqueiros, tudo, né? Então, que vem da cultura do couro, né? Então, provavelmente deve ter alguma lembrança dos estilos militares, né? Então, pelo que eu entendi, no caso de vocês, traje completo, que nem a gente tem aqui, paletó, gravata, camisa. No teu caso, traje completo é com cap? É com cap e é todo em couro. Então, o full leather, que a gente chama, que é todo em couro, ele engloba vários itens, né? No caso, seriam as botas, a calça, as luvas, a camisa, a jaqueta, o colete. Então, são vários, a gravata, são vários itens que compõem o full leather, mas tudo em couro. Não se usa tecido, algodão, né? A gente normalmente está todo de couro. Então, socialmente, traje completo é tudo isso. É todo o paramento aí. Tem as ocasiões formais que a gente sai em full leather, né? E tem as ocasiões em que a gente sai socialmente e aí muita gente não usa tudo, até porque são peças caras, então nem todo mundo tem condições de fazer um guarda-roupa inteiro de couro, né? Alguns preferem comprar uma jaqueta. Geralmente se começa pela jaqueta, né? Depois a calça, a bota, geralmente é um dos itens também que se começa comprando, né? E aí depois que vai se aumentando para a camisa, que é um item bem menos gente tem a camisa de couro, né? E aí a gravata, o colete. Eu estava conversando com esse rapaz, ele falou que a camisa nem é tanto o valor do couro, porque a jaqueta é muito mais cara que a camisa, ele comentou comigo, né? Mas que é difícil saber, conhecer quem trabalhe com couro para fazer uma camisa em couro. A grande dificuldade dele foi arrumar uma costureira que fizesse a camisa. A jaqueta já tinha bota assim, mas a camisa não é todo mundo que faz. Na verdade, eu entendo que a jaqueta, por mais que seja um item mais caro que a camisa, que também não é muito barata, não, é mais fácil de se encontrar. Socialmente é muito mais comum os homens usarem uma jaqueta de couro, e aí nós temos os motoqueiros e tudo que usam seguido as roupas de couro do que uma camisa de couro, que já faz mais parte de um grupo seleto, né? Então eu entendo que a jaqueta é o item primeiro, assim, que se compra. Eu sou motoqueiro e eu tenho minha jaqueta já há bastante tempo. Está surradinho, mas eu tenho lá.
Tu sabe que quando tu escolheu o teu nick, tu te condenou a ser barbudo até morrer, né? Eu tava meio que pensando nisso um dia desses, porque como eu não tenho ido eu não tenho feito sessões, não tenho ido a festas, a eventos, nem nada, eu até poderia tirar a barba e ficar em casa sem barba, né? Mas assim, realmente, meu nick tá voltado a eu usar barba sempre, né? Tu sem barba é Mulher Maravilha sem laço, né? Não tem o que É, fazer. já usa há mais de 20 anos a barba. Tom Barbudo, tu não foi batizado com esse nome. Tu tem como tu pode dizer o nome verdadeiro ou não? Só o nome, não precisa de sobrenome. Luiz é meu nome, mas eu nunca divulgo muito da minha vida baunilha, da minha vida social, porque ela não interessa nesse contexto em que eu vivo, né? Então, que eu escolhi ser conhecido como Dom Barbudo e é assim que eu me mantenho. Eu não entro nos detalhes da minha vida pessoal, né? Social, no caso. E tu vai notar Separo que bem eu, as coisas. tu vai notar que eu não uso o nome de batismo com ninguém. Todo Uhum. mundo que eu me relaciono, eu trato pelo nome, tá? Pelo nick, tá? É Uh, a escolha, né, da grande maioria, né? é. Dom Barbudo é essencialmente gay ou tem alguma inclinação, já teve experiência com mulheres? Como é que funciona isso? Já tive. Lembrando, se eu te interrompendo, tá? Lembrando que qualquer pergunta pode não ser respondida, tá? Eu faço a pergunta, tu responde se tu sentir a vontade para responder. Tá bom. Eu já tive uma namorada, sim, mas isso foi há muito tempo atrás. Depois que eu comecei a me relacionar com homens, acabei ficando só com homens e tal, né? Hoje em dia, nem penso em ter uma relação com mulher. Tá certo. Tu sempre foi assim, assumido determinado, ou começou com a maioria, teve aquelas relações hétero que todo mundo tem no começo, e só foi te descobrir depois, ou tu sempre te sentiu gay, sempre te sentiu diferente? Sempre. Eu nunca tive grande interesse por mulheres, né? Eu já desde criança, assim, eu sempre tive mais atração pelo sexo, pelo sexo masculino, né? Então, nunca tive grandes paixões com mulheres e tudo. Sempre foi pro homem, voltado pro homem mesmo, né? Pro masculino e tal. Certo. Eu vou encarar aqui como um fetiche, porque a gente aqui de fora entende o couro como fetiche, embora o cara já tenha me dito que não é. Né? É um modo de vida, é um outra coisa, não tem nada a ver com fetiche. Mas tu tem algum fetiche tão marcante quanto o couro é na tua vida? Algo que possa ser comentado, que a gente possa saber aqui, tão forte quanto a paixão pelo couro? Tirando Bom, homens, tá? tá, eu pratico BDSM, né? Eu domino também. Então isso é uma coisa que me movimenta muito também e grande parte desses encontros que eu faço e tudo envolvem a dominação. Não é só a paixão pelo couro, mas a dominação em si, o BDSM mesmo. Só para lembrar quem tá assistindo o vídeo aí, que leather é uma coisa, BDSM é outra. Nesse caso, ele juntou as duas coisas, né, as duas coisas mais fortes da vida dele, numa coisa só. Mas leather é uma coisa, tem muito leather que não tem nada a ver com BDSM, tá? É uma proposta deles, é uma ideia deles, é a vida que eles levam em função do couro, mas que não tem nada a ver com BDSM. Nem todo mundo que tá de couro é BDSM, tá? Só lembrando aí. É. Algumas pessoas, algumas más línguas, veem Dom Barbudo como um personagem. Porque tu é assim, um pouco. Como é que eu vou dizer assim? Quem não te conhece, vê, tu tem uma cara assim meio de debochado, sabe? Tu é um personagem ou esse é o Barbudo mesmo? Esse é o cara que sempre é fora da mídia, dentro da mídia, nos encontros, eventos. O Dom Barbudo é uma personagem? Eu acho que a gente desenha um protótipo para viver
essa vida paralela, né? Então muitos chamam de personagem, mas não, eu sou autêntico no que eu falo e no que eu visto, e nos meus comportamentos, nas minhas posições, dentro e fora do BDSM e do Leder. Eu sou igual nas duas vidas, baunilha e na vida Leder e tudo, né? A opção de não trazer a minha vida baunilha para esse contexto, porque são realmente opções diferentes, né? A gente pode viver os fetiches, os tesões, as fantasias e se dissociar de uma vida de emprego, família, amigos e tudo mais. Então, não é um personagem. E talvez tu tenha imaginado isso, ou as pessoas tenham, em função do estilo de roupa, das vestimentas, né, do comportamento, mas não, é a mesma coisa. Num grupo de reunião de líderes e tudo, é igual, não muda. Não, não é nem por mim, não. Eu entendo muito bem, porque eu sempre considero. Meu nome de batismo não é Paulo Duarte. Eu já falei isso nos vídeos, tá? E eu encaro o Paulo Duarte como um alter ego. É um outro eu, mas também não considero personagem, tá? A gente se transfigura na hora de uma cena. Eu sei disso porque eu já vi a filmagem de uma cena minha, e eu não me reconheço, assim, no olhar, sabe, o olho muda, tudo muda. Então eu não considero também uma personagem, mas é um alter ego, alguém que assume na hora ali, baixa aqui, agora vai ser o Paulo Duarte. Mas eu também não considero um personagem, não. Então eu entendo perfeitamente o que tu quer dizer aí, tá? Dom Barbudo tem um parceiro fixo, tem um namorado, algum casamento, algum ficante mais fixo, alguém que ocupa o coraçãozinho do Barba Ruiva aí, ou tem um bicho solto e vai ficar só na pista mesmo, dando uma catadinha aqui, uma catadinha ali? Olha, já tive algumas relações longas, assim, de 10 anos, outra de 15 anos, e namoro não tenho hoje em dia. Não significa que no futuro não possa acontecer de novo, né? Mas hoje eu tô solteiro, gosto da vida de solteiro, sou livre para as minhas opções, e talvez até por ser de aquário, essa é uma característica dos aquarianos, né? A questão da liberdade, de não ter um ponto fixo. Então, sou solteiro, gosto disso e pretendo manter assim, a menos que algo muito apaixonante aconteça, né? Mas hoje em dia, Alguém muito apaixonante. é. Então, ó, meninos, tá na pista para negócio. Vamos candidatar aí. Já tá dando fichinha, não? Tá distribuindo fichinha ainda não? Olha, fichinha não, mas já tem algumas sessões marcadas para depois que acabar essa pandemia, né? Vamos ver se acaba logo e se a gente pode Não, voltar pandemia. ativo. O Dom Barbudo, gostando ou não tu, ou gostando ou não os outros, se tornou um ícone hoje no mundo gay e no mundo leather. Eu digo no mundo gay e no mundo leather porque são duas coisas diferentes, tá? Seja o mundo gay e o mundo leather, o mesmo BDSM, poucas pessoas ainda não ouviram falar do Barbudo. Dom Barbudo já é uma figura muito conhecida. Essa era a ideia desde o início, esse nome veio se formando naturalmente, a fama foi chegando devagarzinho, foi independente do teu esforço. Olha, eu acho que no contexto Leder, eu apareci mais porque eu comecei há algum tempo, né? E aconteceu uma coisa que meio que por acaso, então isso que gerou tudo foi o fato de eu fazer algumas sessões de BDSM, publicar nas redes sociais e ter vários perfis excluídos, né? Eu não comecei em um site imaginando que iria ganhar essa proporção que é hoje, né? Eu comecei porque desde cedo, pela opção de ser gay ou melhor, pela condição de ser gay e não ter muitos amigos com quem falar, dividir ou expor isso, eu comecei a fazer diários, que era a forma onde eu conseguia escrever um pouco sobre tudo aquilo que eu estava sentindo, de alguma maneira dividir isso, né? Não era um alguém, porque não era uma pessoa, mas tirar um pouco de mim, né? Expor isso. E esses diários eu fiz durante muitos anos, quando eu era
adolescente e tudo mais. Então, escrever sobre os fatos eu sempre fiz. Só que quando eu comecei a colocar isso nas redes sociais, colocar uma foto, escrever um texto e tudo mais, eu comecei a ser banido. E tive uns 4 ou 5 perfis excluídos, chegava em 5.000 lá, me excluíam. E eu comecei a encher o saco disso, porque eu sou super metódico, né? Então, assim, se eu vou repor as minhas sessões, e aí eu numerei as minhas sessões, isso também aconteceu de uma forma organizada, porque eu ganhei algum tempo atrás, assim, logo lá no início, uma câmera digital do meu namorado da época e aprendi que eu tinha que salvar as fotos em grupos de fotos. Então, pasta 001, pasta 002, pasta 003, e assim que começaram as sessões também. Eu organizava pelo texto e pelas fotos. Mas eu nunca imaginei chegar em 501 lá publicadas, né? Mas assim, voltando, eu fazia isso, ia fazendo até que eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de não perder tudo isso era eu ter o meu próprio blog. E aí eu comecei a fazer o meu blog lá, bem timidamente. E blog é uma ferramenta de mão única. Você posta, você coloca lá, mas não tem nenhum feedback. Raramente as pessoas comentam sobre aquilo. Você vê que tem gente visualizando a página, mas não sabe o que as pessoas acham, a opinião, não sabe se estão falando bem, se estão falando mal, como tu disseste. Estão falando, porque elas continuam entrando no site. Então, foi assim que eu comecei a me divulgar, entendeu? A divulgar tudo que eu fazia, e isso foi ganhando uma proporção naturalmente. Até que eu fiz um ensaio fotográfico com um fotógrafo daí do Sul, inclusive, que é um gênio, um artista da fotografia, e ele fez um ensaio super bonito, e aquilo bombou. E eu comecei a fazer mais ensaios com ele, assim, foi um trabalho de descoberta dele nesse novo universo, e meu também, no sentido de ter fotos com maior qualidade, produção e tudo mais. E isso acabou me dando a fama, né? Até que eu fiz uma entrevista que foi para TV e tudo, e aí lá eu fui bem conhecido. Logo depois veio o concurso do Mr. Leather, que eu ganhei, né? E aí, assim, abriu mais ainda para a comunidade. Então, acho que é uma sequência de fatos, né, que acabaram me tornando mais conhecido. Foi terreno, foi ganhando, foi ganhando. Só para te saber, eu vi tua entrevista tá na televisão, eu acompanho a tua carreira já há algum tempo. O assunto do Barbudo surgiu, eu fazia todas as quintas-feiras na minha casa um encontro de praticantes, a gente chamava da Quinta do Paulo. Eu sou chefe de cozinha, então eu preparava sempre uma receita diferente, uma receita nova, e convidava alguns amigos. Um deles é Kurt Cortez. Kurt Cortez está em São Paulo agora, é um grande amigo, sou apaixonado por esse rapaz. E ele me trouxe um vídeo teu, aquele da batida da bota. Não sei se tu lembra disso. Cachorro, cão, né? Cão, batida da bota, tu vem. E ele mostrou esse vídeo. Daí eu fui procurar quem era Dom Barbudo. Achei lá algumas coisas, achei vídeos, achei teu blog naquela época e tal. Mas eu não tinha o canal. Eu só achei curioso porque eu não tinha contato com o mundo Leather, a não ser através do Kurt, que ele é Leather, né? Mas eu fiquei bem curioso, ver quem era o cara do couro que estava entrando no BDSM. Porque para mim eram duas coisas dissociadas, duas coisas diferentes, né? O Kurt é um Leather, mas ele não vivia isso no BDSM. Então eu comecei a me interessar, saber quem era quem, até que descobri o Dom Barbudo, essa figura aí. Começando com o assunto couro, tá? De onde veio tua paixão pelo couro, ou pelo leather, como vocês preferem chamar? Foi olhando as revistas gays americanas, porque eu me lembro que quando eu comecei no BDSM, toda a nossa literatura, tudo,
era só americana, finlandesa, não sei o quê. A gente não tinha a pornografia, e algumas coisas no Brasil eram proibidas naquela época. Então tinha muito pouco contato. Quando eu comecei a me interessar por BDSM, o que vinha era a revista americana, quase sempre com os caras de couro. A tua paixão veio daí ou nasceu da cabeça? Eu já sentia um tesão, e acho que meio que começou quando eu era bem adolescente, né? E um familiar meu mais velho que morava comigo, e ele usava a jaqueta de couro. E os amigos dele Que usavam. tu roubou, né? É. Tu roubou. É uma jaqueta do meu tio. Mas os amigos dele usavam também. Os amigos dele, então, quando a gente é mais novo e tem tesão por alguém mais velho, aqueles amigos dele começaram a me dar um super tesão por isso, porque eles andavam de moto e eram os motoqueiros com as jaquetas. E tudo mais. E eles tinham as jaquetas de couro, eles não tinham calça, mas eles tinham jaquetas e as botas, né? Que já eram 2 itens aí que eu nem imaginava que tinha uma cultura leather e tudo isso. Quando eu comecei a ficar maior, eu comecei a alugar os vídeos pornôs, né? Vídeos em videolocadora. E eu comecei a alugar vídeos em que tinha o contexto BDSM e leather. Mas eu nem imaginava que isso era uma cultura, que isso existia fora dos vídeos. Era só tesão até então. Eu era tão ingênuo que eu achava que aquilo era uma montagem de cenas para poder fazer o filme, entendeu? Nunca me passou pela cabeça que existia um grupo, eu estou falando de Porto Alegre, né? Que é um universo bem limitado. É um cozinho. Então eu não tinha a noção disso, né? Eu continuei durante muitos anos imaginando que eram cenários e historinhas de filme pornô que tinha isso no contexto. Até que eu viajei para fora do país. E aí eu fui com o meu namorado da época num bar, ele em um grupo de amigos, e o bar tinha 2 entradas, assim, né? Uma para quem... Hoje eu sei qual eram as características das entradas. Uma para quem estava com couro e outra para quem estava sem. Eu estava de couro, e um amigo meu também estava de couro. Então nós fomos para a fila dos que tinham de couro. Mas também a gente não foi só para a fila porque nós estávamos de couro. Nós somos divididos porque, com aquela ideia do brasileiro, quem chegar primeiro entra, leva o resto. Sabe aquelas 2 filas que a gente se comporta? E aí a gente foi nesse intuito, só que eu e o outro estávamos de couro e fomos nessa fila aí. Quando entrou e eu vi que o bar era leather e o outro bar não era, eles se comunicavam, assim, mas lá no fundo do bar eles se comunicavam. Quando eu entrei no bar, todo aquele universo que eu tinha visto nos filmes, aqueles caras de couro, tudo mais, a cultura, a mesa de sinuca, aqueles protótipos, os caras fumando, tudo estava ali. Então, assim, para mim aquilo tudo se materializou naquela noite. Bom, encontrei o meu namorado no final da noite, né? Não fiquei com ele nem 5 minutos. Fiquei no Disneylândia. Imagina. E aí, a partir daquilo, eu descobri que não eram só filmes, né? Que tinham todo um contexto, que existia uma comunidade e tudo mais. Aí comecei a ler sobre isso já, inclusive lá fora do país. Eu tava nos Estados Unidos. Depois, quando eu cheguei, comecei a procurar informação. E aí eu conheci grupos de Orkut que tinham na época. Depois isso tudo foi evoluindo, né? Encontrei os caras, no começo eram tipo assim, 5 pessoas, e ficou assim, entre 4, 5, 6, durante muito tempo. Ainda em Porto Alegre, não? Não, em São Paulo, já. Já em São Paulo, tá. Eu já tinha me mudado para cá, e já vivia aqui, e aí, mesmo aqui, tinha pouquíssima gente.
tinha 5, 6 pessoas, né? E a gente se encontrava e conversava sobre os assuntos, fazia encontro em pizzaria, foram umas 2 ou 3 vezes. E a partir dali as coisas foram meio que evoluindo. Eu comecei a ir nos bares, e aí eu comecei a ir de couro sempre, e mais pessoas começaram a ir também de couro, a gente se encontrava e a comunidade era muito pequenininha, né? Depois que foi aumentando, assim, com o passar dos anos, com as informações chegando, né? Internet. Sempre com muito pouca literatura, alguém que viajava trazia e falava como é que era, e assim a gente foi se organizando, né? Ok. Vamos falar do Mister Leather, tá? Mister Leather Brasil. Eu vi as fotos, eu procurei bastante coisa. Eu já tinha algum material sobre a tua pessoa, como eu falei para ti, né? Desde o tempo Na Batida da Bota. E só voltando àquele assunto da Batida da Bota. Naquele tempo, o Kurt me mostrou o teu material por conta que tu numerava os cachorros, né? Então, esse aqui é o centro, não me lembro agora qual é, mas era 100 e poucos. Mas será que esse cara pegou 100 pessoas e ainda numerou tudo, catalogou 100? Sabe, eu achei um absurdo, assim, a quantidade de gente. Claro que isso não foi em 1 ano, 2, lógico, né? É bastante tempo. Se tu pensar bem, a gente pegou mais de 100 também, né? Mas o que eu achei interessante foi tu ter catalogado tudo, ter botado lá quem era o cara, onde é que era, e registrou isso em foto. Isso que eu achei impressionante. A tua disposição em fazer esse registro, em fazer um book, né? Um livro sobre isso, livro digital, mas é um livro, né? A opção nisso, falar, tu vai publicar alguma coisa nesse sentido, não? Olha, eu já tive vários convites, vários. O que falta é organizar isso, E imaginar dinheiro. um outro formato. Então, Eu fui mas eu ver já para tive publicar um vários. livro, eu tenho material para uns 2 livros aí. E eu fui ver ali, já parte de 5 pila. Já parte de 5 pila. Cara, Ah, 5 pila não é assim eu botar num livro, não. Tá, mas vamos parar de conversar que vamos fazer entrevista. Em 2017, tu ganhou o Mister Leather Brasil, que é o Miss Brasil do mundo leather, né? A importância é a mesma que o Miss Brasil do mundo leather. Eu vi as fotos, gente bonita e tal. Homens altos, sarados, musculosos e bonitos. Os caras bonitos. Eu reconheço. Eu sou hétero, mas eu reconheço um homem bonito. Eu sei a cara que eu queria ter, sabe? Que não tenho, mas queria ter. Tu é um cara careca, baixinho. Só te explicar isso. Isso é um elogio, tá? Não é pejorativo. Tu tá longe de ser o homem assim, o cara tesudo que todo gay sonha. Como é que tu conseguiu ganhar dos gigantão lá, dos caras sarados, bonito, e fazer o teu nome de tal forma que hoje todo mundo conhece o Dom Barbudo? Sabe? Eu sei que tem um jeito meio acolhedor, meio agregador, tu gosta de reunir, tu gosta eu vou dizer assim, formar grupo, orientar grupo. A tua relevância nesse meio, a tua importância nesse meio, veio desse aspecto? Porque vamos ser sinceros, cara, no meio daqueles caras tudo saradão e bonito, como é que tu ganhou, rapaz? Tu é um cara baixinho, porque é o seguinte, careca. eu não, esse Não é concurso beleza estética lá, né? Não é isso que conta, não, né? também conta, mas assim, a gente tem que desmontar os protótipos que a gente tem quando a gente fala num concurso como o do Mister Leather, porque não era um concurso de Mister, eu não sou o cara mais bonito, entendeu? Talvez eu seja o mais bonito para quem me deseja hoje, mas na fila lá, ou no grupo de candidatos, talvez eu não fosse o mais indicado se o título fosse Mister. Agora, Mister Leather tem todo um contexto envolvendo a comunidade, o trabalho que faz, as intenções do que pretende fazer a partir de então, o envolvimento com a comunidade, todo esse trabalho
agregador que se tem mesmo, e o trabalho de organização mesmo, porque não é ganhar um título como uma Miss. Pelo que eu entendi, o teu empenho e desempenho dentro do mundo leather conta também para isso, é isso? Sim, conta muito, porque tem uma entrevista que se faz com os jurados. No meu concurso, que foi a primeira edição, teve 3 momentos, né? Teve o primeiro momento, que foi a votação online, então as pessoas entravam lá no link e votavam. Ganhei nesse aí, e ganhei com 555 votos. E o segundo lugar ganhou com 225, se eu não me engano. Então foi Quantos assim, tinha no mais concurso? dobro. Qual era o total de Não, pessoas? não tinha. O total eram as pessoas entrando e votando, entendeu? Não Não, tinha. não, não, não. Os concorrentes. Ah, eram 9 nesse primeiro momento. Tu tirou tudo E isso de diferença, é? é. E mesmo assim ganhei com uma larga vantagem, né? Aí lá na noite do concurso, eu ganhei no voto popular também, que eram as pessoas que estavam no evento votavam também, e os jurados eu ganhei também unanimidade, assim, faltou um só para ser unânime. Tu lavou a égua. Foi muito bom eu ter ganho, porque daí eu ganhei uma visibilidade maior do que a que eu já tinha, né? E pude trabalhar nesse 1 ano que eu fui de Mister com bastante eventos. Eu compareci em tudo que eu fui chamado, e para aqueles que eu não fui, eu me candidatei a ir. Então, assim, tiveram noites, por exemplo, teve uma noite que eu fui em 4 eventos. Tu não vai em 4 festas, entendeu? Tu escolhe geralmente uma festa para ir, vai lá e fica a noite toda. E eu fui em 4 só. E assim era a minha rotina de final de semana. Eu ia em tudo, entendeu? Depois de botar a faixa, tu passa a exercer a mesma função que a Miss passa, quer dizer, tu vai nos lugares representando aquela Sim, personificação, a mesma coisa. sim. A pessoa representa o leather, né? Ela tá levando a cultura, tá divulgando a comunidade, e é como a Miss mesmo, né? Geralmente várias pessoas vão Entendi. junto, e quando tu chega, as pessoas querem vir falar e perguntar e saber. Então é super importante ser o Mister, né? Tá. Seja ele qual for, porque tu representa a comunidade, né? Tá, deixa eu explicar pro pessoal aí. Quando combinei a entrevista que o Dom Barbudo aceitou, eu enviei antecipadamente algumas perguntas para ele que eu faria, porque ele, como ele é do mundo gay, eu não sou, ele é do mundo leather, eu não sou, ele poderia me guiar nisso, alguma pergunta que eu talvez tenha deixado de fazer, ou que ele quisesse acrescentar algum assunto e tal. E e ele está respondendo exatamente as perguntas que eu fiz para ele. Mas a gente sabe que durante o assunto vão aparecendo perguntas em função do que a gente está trocando aqui, a ideia que a gente está trocando. Então, eu vou te fazer uma pergunta que não estava prevista. A Miss Brasil, a Miss Universo e tal, ela tem um papel social também, né, dentro das obrigações que a faixa traz. O mundo leather faz algum trabalho social também? O Dom Barbudo, quando tinha faixa, fazia alguma coisa social nesse sentido? Ou não? É fechado, é uma coisa só de vocês mesmos? Vocês trabalham com uma obra social, alguma coisa assim? A gente, a gente pode falar de vários aspectos nesse sentido. Um deles é a comunidade leather dos Estados Unidos, por exemplo. Eles se organizam de tal maneira lá que eles conseguem fazer trabalhos voluntários, ajudar em momentos de crise da comunidade e tudo mais. Mas essa é uma cultura americana.
a cultura brasileira, aqui nós temos muita, assim, dificuldade pelo próprio conceito da coisa. Nem todo mundo se mostra leather, nem todo mundo quer aparecer no meio disso. Pouca gente ajuda em termos de dinheiro ou contribui, entendeu? O voluntariado no Brasil é difícil mesmo, né? O que nós temos aqui na comunidade, que é muito mais fácil de se fazer, é a ajuda da palavra, né? Então, um momento em que a gente vai e faz uma palestra ou faz um bate-papo motivacional e de apoio. Quando eu ganhei o Mr. Leather, o meu primeiro objetivo era ir numa boate gay, né? E pedir várias vezes para que eles abrissem mais cedo o horário da boate e que a gente pudesse fazer encontros ali. Que as pessoas fossem, tivessem uma roda de diálogo e que as pessoas se colocassem, buscassem ajuda ou entendessem aquilo que estão sentindo ou até mesmo para conhecer a cultura e tudo. Em nenhum momento me foi oferecido isso, eu não pude fazer, porque as casas meio que alegavam que tinha um custo para abrir, de segurança, de limpeza, disso, daquilo, outro. E não deu certo. O que eu criei, então, foi o Jantar Leather. Então, assim, no final de 2017, que a gente vai falar sobre isso também, que foi a primeira edição, eu procurei um bar, que é o Castro Burger, que é um bar aqui de São Paulo, e é um bar gay, e eles, de portas abertas, assim, no primeiro momento já me disseram, olha, faça do jeito que você quiser, o dia que você quiser, com quantas pessoas você quiser, e a gente te dá o espaço e vem, será super bem-vindo. E aí a primeira edição do jantar, que tinha o intuito de encontrar as pessoas e conversarem, trocarem figurinhas e se conhecerem, eu acho que tinha umas 20 pessoas, 25 pessoas. E o que dava para pôr numa sala, né? As últimas edições do Jantar Leather tinha famosos, tinha ator americano, tinha 150 pessoas. Então, é um movimento que cresceu muito e é para isso que o Mister serve, para dar esse suporte, para organizar, para poder fazer esse acolhimento, entende? Uma porta de entrada para a comunidade, né? Então, é isso. Esse é o trabalho que eu consegui fazer e faço desde então. Desde 2017 a gente tem esses eventos que só pararam em função da pandemia, né? Voltando aqui, Paulo Duarte, que é a Sabores da Masmorra, com o Dom Barbudo, essa pessoa simpaticíssima que está aqui. Barbudo, ganhaste o concurso Ministério do Brasil em 2017. Em 2018 foi o Dom PC, que ficou com a faixa, e o Dom Papai em 2019. 2020 não teve, né, por conta da pandemia já. Tá. Acredito eu que tu fez um documentário sobre Leather. O documentário acho que é do Mr. Brasil, né? Eu acho que o nome do... o filme foi a história do filme foram os bastidores do concurso do Mr. Leather 2018. Tá. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o filme, tá? Apesar de termos dois ganhadores de concurso mais recentes que tu, 2018 e 2019, quase ninguém sabe quem são eles. Dom Papai... Aqui fora ninguém sabe, Dom PC também não sabe. Aqui tu deve o fato de tu, Dom Barbudo, ter ficado fixado na cabeça de todo mundo, inclusive fora do mundo Leather e fora do mundo BDSM. Como é que tu se tornou tão conhecido? Hoje em dia, quando eu falo em Leather, figura de destaque no Leather, lembro de Dom Barbudo, mas não lembro dos mais recentes, que foi o PC e o Papai. Por que tu conseguiu esse renome, essa fama, tão mais que eles? Eu acho que a gente pode ler assim de duas maneiras. Uma delas é que existe o contexto São Paulo
e a outra, o contexto fora de São Paulo. O que tu estás me trazendo talvez seja uma leitura de fora de São Paulo, porque em São Paulo eles são conhecidos, as pessoas sabem quem são, reconhecem eles, né? Agora, falando fora de São Paulo, que é uma novidade isso que tu me trazes, mas assim, talvez por eu ser o primeiro, talvez por eu ter divulgação com o meu site, de ter aparecido em mais canais de comunicação, como TV, rádio, jornal, revista. Então, talvez eu tenha sido mais conhecido por isso, por ser uma novidade no meio, no contexto. E mais holofotes também. Talvez uma notícia nova, então mais veículos de comunicação deram ênfase para isso, né? Eu apareci em vários lugares. Como era o primeiro, né? Então talvez um interesse maior em se divulgar tenha sido também em função disso, né? Mas é isso também. Também tem o fato de eu frequentar o meio hétero também, pelas festas, pelas reuniões, pelas feiras que tem, né? Então eu sempre estive presente também. Então já sou mais conhecido por causa disso também. Eu vi um vídeo de uma apresentação tua numa feira lá com os vloggers. Mas isso faz uns 4 anos? Por aí. Foi numa feira do mercado erótico, eu acho. Isso. Algum tempo atrás. E aí me convidaram para fazer uma cena pública, né? E eu levei Eu vi. Eu levei 2 dogs e fiz spanking lá. Viu que eu já te acompanho há um tempo? Olha, nem eu lembrava desse vídeo. Me lembro que tu com os vloggers lá. Exatamente. O mundo Leather é um universo exclusivamente gay? Ou a gente vai encontrar algum hétero no mundo do Leather aí de São Paulo, do Brasil, não sei? Não, é um mundo hétero e gay, é um mundo para todos que gostam de couro. Inclusive lá no concurso do Mr. Leather Internacional não tem só os representantes gays, a grande maioria são, mas tem os héteros também. Então é um universo para todos, é um fetiche do couro, né? Então que a gente se reúne, se encontra em comunidade e tudo mais, mas nos jantares Leather, por exemplo, vai hétero, vai gay, vai trans, vai de todos os... Eu vi as fotos. Vi as fotos. Tem uma ou duas trans que eu vi nas fotos também. O movimento Leather feminino é quase inexistente no Brasil. Se bem que nos outros países não é assim tão atuante também, mas existe. No Brasil a gente não tem notícias sobre feminino no Leather. Com raras exceções em eventos, né, encontros, resto do mundo e tal, mas nada é muito relevante. Aqui tu atribui essa pouca representatividade feminina no mundo Leather. Ou o movimento gay feminino existe no universo Leather, mas não chega até a gente aqui fora? Eu acho que existe, mas não chega. Se a gente for ver lá nos Estados Unidos, que é o berço de onde acontecem os concursos e tudo, o primeiro feminino foi em 1981, que era local deles lá, né? Depois, em 87, ele se transformou no internacional. Então já teve algumas candidatas, teve, se eu não me engano, do Canadá, já desde o início estava presente. Depois eu acho que alguns países da Europa também, mas no Brasil não é muito famoso, assim. Inclusive a gente está falando de um concurso masculino que tem desde 97, que são 5 anos aí, vamos dizer, né? 4 anos, que é muito novo também, né? O feminino ainda nem sinal de acontecer. Já tive convite para organizar um concurso desses e eu tenho vontade de fazer isso. Mas essa pandemia quebrou a perna da gente em todos os sentidos. 2 anos perdidos. Interrompeu tudo. Mas assim, à medida que a gente aparece, divulga e começa a ser visto, as outras pessoas
respondem a isso, né? E aí as mulheres também estão se organizando para entrar. Nos encontros de vocês, elas prestigiam, elas vão? Sim, no Jantar Leder hoje já vai bastante mulher já, mas ainda não tem um movimento organizado por elas, assim, não tem um encontro delas. Está sempre voltado mais para as festas hétero em que todo mundo se encontra. A comunidade é bem grande, mas ainda não teve um concurso feminino. A tendência do feminino Leder no Brasil é crescer? Sim, assim como do masculino, né? É uma tendência. À medida que a gente divulga que existe isso, que as pessoas se reúnem, que tem grupos, que tem interesse, as pessoas se identificam e participam. Tu vê, quando antes de eu ser eleito lá, eu ia em festa com 20 pessoas. A gente acaba um jantar Leder lá com 150 pessoas. Tá, mas não existe uma rivalidade entre o masculino e o feminino, né? Não, até porque são juntos, né? Nada impede de ter uma Miss Leder e um Mr. Leder, né? Tá. A sigla, apesar de ser um pouco engraçada, é IML, International Mr. Leder, né? Tu participou do IML, aqui para nós IML é Morgue, né? Chegando até a 4ª posição na fase das entrevistas lá. E tinha mais 63 concorrentes. Apesar de tu não ter ganho o prêmio principal, tu acredita que foi um marco na história do Leder brasileiro? Alguém que chegou lá e disputou taco a taco, ombro a ombro com eles? Tu acha que a gente saiu ganhando de outras formas, apesar de não ter ganhado o título? E qual a importância para ti, pessoal, de ter levado o nome do Brasil lá para fora e ter participado de um concurso tão grande, tão importante, embora para nós ainda seja novo, lá fora é muito bem conceituado e super importante. Como é que tu te sente nisso e como é que tu sente a representatividade brasileira nesse concurso? Olha, Paulo, quando eu cheguei lá, eu não imaginava a proporção que era o concurso. Eu sabia que tinha, eu via fotos, eu lia sobre os candidatos, mas mesmo assim a gente não encontra muito material para se procurar informações sobre isso. Eu me preparei do jeito que dava, assim. Não tive muita informação com quem trocar, não tive treino de entrevista, não nasci fazendo speech, que é o que eles falam, que é aquele discurso muito americano, né, que eles sabem fazer tão bem. Então, assim, eu fui na cara e na coragem, com 2 mudas de roupa. Então, assim, foi muito mais porque eu tinha o direito de ir, porque eu queria muito participar disso, do que almejando alguma posição. Quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha a noção de que era gigantesco e que eles já estavam há 39 anos organizando isso. O meu ano foi o 39º do concurso. Então eles são muito experientes. Eu fui lá ganhando, eu ganhei o concurso em março, fui lá em abril, acho que era maio, não me lembro mais. Maio. Então, assim, eu tive pouco mais de um mês com a faixa, né? Então, cheguei lá para te ter uma noção do que eu estava sendo esperado por lá. Eu cheguei lá, o concurso começava numa quinta-feira. Eu cheguei na quarta-feira de manhã, na véspera, né? Praticamente. Todos os candidatos ficaram no hotel. Eu fiquei num albergue do lado, porque eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. Então eu fui para um albergue lá, não tinha muito contato e ninguém no albergue era Leder, né? Só eu, enfim. E aí cheguei no dia do concurso, eu cheguei de manhã, fui direto para frente do hotel para saber onde era, para saber, para não me atrasar, né? Para chegar no horário marcado e tudo mais. E aí fui bater uma foto, assim, só para te ter uma ideia. Eu falo muito disso do concurso, porque é algo muito impactante para mim. Aí eu tava lá fotografando com o meu celular uma selfie assim, e na câmera eu tava vendo que tava vindo um cara na minha direção, todo de couro, né? E aí ele esperou bater a foto, eu tava com uma jaqueta, com a minha jaqueta de couro, né? E só.
Assim, eu acho que eu não tava com a calça de couro, eu tava com a calça jeans, que eu tinha chegado de viagem, tava morto, né? Fui lá só para fazer a foto e saber onde que era o lugar. Aí o cara esperou tirar foto, eu me virei porque eu vi que ele chegou. Daí ele falou assim: "Você é o Mr. Leather Brasil, não é?" E eu falei: "Sim, sou o Mr. Leather, sou o Mr. Leather Brasil." Ele falou: "Você permite que eu vá te apresentar para o meu grupo, para o grupo dos organizadores do evento?" Eu falei: "Não, claro, vamos lá." Ele pegou minha mão e começou a sair correndo pelo hotel. E o hotel, Paulo, é maravilhoso. Eu fico arrepiado de falar. São uns 15 andares de hotel. Tudo, todo mundo, todos os hóspedes são do couro. Então, assim, tu imagina o que é 15 andares de quartos reservados só para o concurso Leather? Olha a quantidade de gente nisso. Aí eu tava entrando pelo hotel e as pessoas abrindo, assim, e ele correndo comigo. Aí ele chega lá no office e fala: "Pessoal, olhem quem eu encontrei aqui, o Mr. Leather Brasil." Paulo, eles pararam o que eles estavam fazendo, eles se levantaram e começaram a bater palmas. Tu sabe o que é isso? Arrepiante, não é? E assim, essa foi a expectativa que eles tinham da minha chegada lá. Porque eu era o primeiro Mr. Leather do Brasil, porque o Brasil estava sendo representado lá e tudo mais. Então, assim, eram 63 os candidatos e eu não conhecia ninguém. Então eu tava sozinho. Depois de um tempo que eu cheguei no Brasil do concurso, que eu vi que todos os candidatos do meu ano eles se reuniam antes do evento. Então eles foram em pizzaria juntos, eles foram em bares juntos, porque a maioria são americanos. Então, assim, eles já tinham uma intimidade que eu não tinha. Meu inglês não é tão fluente, então eu falava assim o que dava, né? E então eu achava que não tinha muitas chances de ganhar nada. Até que teve a entrevista, que foram os 10 jurados ali, né? E as perguntas foram emocionantes, assim. Eu chorei, eu ri, eles choraram nas minhas respostas, eles riram. E acabou que foi maravilhoso, porque, olha, 63, eu tirar quarto lugar nessa fase, foi porque a entrevista foi muito boa, né? Eu tinha muito a falar sobre o Brasil e tudo que a gente passa por aqui, como era difícil chegar lá até eles, né? Então, assim, a partir daquele momento, o Brasil entrou no panorama internacional. Todo mundo sabia do Brasil. Paralelo a isso, teve uma situação que me ajudou muito também, que foi o seguinte: quando tem um concurso, ninguém quer ser o primeiro e nem o último, né? O primeiro porque tu é o primeiro a entrar no palco. É muito temerário isso. Tu não sabe o caminho, como se comportar. É melhor ser o segundo, né? Tu vai atrás de alguém ali e o primeiro está exposto. E o último, ninguém mais aguenta até o último chegar, né? Então, assim, eu não queria ser o último. Mas aí teve o sorteio dos números. E eu tirei o número 63. Eu fui o último. Como eu não tinha muitos amigos, não tinha muitos conhecidos, eles iam para balada, eles iam para as festas, e eu, como não tinha muito contato, eu ficava no hotel lá. Eu ficava colocando nas minhas redes sociais lá a hashtag Brasil63. Por onde eu andava nos dias seguintes era Hello, Mr. Brasil 63, Hello, Mr. Então todo mundo ficava esperando pelo número 63. Eu era o último a entrar no palco, eu era o último da fila. Eu teve no meu ano lá, como era número ímpar, eles dividiram o palco e eu fiquei bem no meio. Então eu ganhava bastante visibilidade ali em ser o 63, entendeu? Acabou que na final fiquei em 10º lugar. E assim, Décimo ainda. 10º. E o segundo não americano melhor qualificado. Então, foi muito bem. O melhor não americano foi o 3º lugar, que era o Mister Europa.
Então, Eu fui ver esse concurso e eu vi que eles tomam conta, falou que eles tomam conta do hotel. Na verdade, eles tomam conta da cidade inteira. Aqueles é, bairros ali adjacentes, os bares lotam, é gente de couro na é. rua. Tem até uma. Não é uma passeata, não sei como é que chama aquilo. Uma Não, espécie. tem a Folsom Street, mas Folsom isso é em Street. São Francisco e é em setembro, é um Não, outro não, 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 não. Quer dizer, ali tem uma. Chicago. Não é bem uma passeata, mas eles saem caminhando pela rua, eles tomam conta da cidade. Eu fui Porque ver as assim, vem fotos. gente do mundo inteiro, né? É um concurso de Miss. A Folsom Street também fui ver o que É, que era. é como esse Miss É a internacional. parada gay, só que do leather, né? É a mesma coisa, é o grande evento mundial onde vão os representantes de vários países e tudo, né? Eram 63 no meu ano. Então, assim, foi muito bom. Ninguém tinha ouvido falar do Brasil até então, né? A gente sabe que os participantes eles não podem se inscrever espontaneamente, eles têm que ser indicados por estabelecimento credenciado no IML, no Instituto Internacional Mr. É, Leather. Como é que é feita essa escolha? Quem escolhe e de que forma que é feita? Através de voto? Quem pode votar? Tu vai lá de candidato, olha, eu quero fazer parte, tu me indica? Como é que funciona isso? não, é assim. Os candidatos, eles vão em função de algum concurso regional que tenham ganho. Então, eu ganhei o Mr. Leather Brasil, eu posso ir lá e representar o Brasil, entendeu? Então, assim, precisa passar por um concurso anterior em que a pessoa ganhou aquele. Tá, e o Leather Brasil, como é que é feita a escolha? Bom, eu participei da organização do 2019. Assim, a gente colocou várias etapas de concurso, vários critérios, tinha os jurados. Mas como é que a pessoa Ah, se candidata? Ou alguém que candidata a ela? não, a gente abre o concurso e aí tem um período em que De as pessoas inscrições? se inscrevem e aí todos que se inscreverem vão participar de todas as fases. O concurso é feito de forma que cada vencedor nacional está apto a ser indicado à edição internacional? Funciona assim? Funciona como concurso de Miss, onde a Miss Brasil automaticamente já está apta ao Miss Universo? Sim, sim. Exatamente assim. Automaticamente já é a, o candidato daquele ano. Tu ganhou a faixa local, tu já está apto a participar do Sim. concurso. Ok. Pode acontecer de uma pessoa ganhar o Mr. Leather Brasil e ao final ser indicado a outra pessoa para ir para o internacional? Ou Não, não? não. Só se ele for desqualificado, desclassificado. Acontece assim, quem é o Tem que ser o, ganhador tem que ser vai. o ganhador brasileiro para ir para lá. Sim, Tá, foram 4 dias de provas e entrevistas, pelo que eu entendi. sim. Sabemos que, infelizmente, não ganhou a faixa, né, internacional, mas a participação no concurso te autorizou a usar o símbolo da organização. Não sei se tu está com ele aí, não? Não, aqui não. Nessa camisa Tá. não tenho. Eu É um boto. brasão, né? Um bottom, né? Um brasão É, que tu pode usar onde tu quiser. Pode botar no teu site, botar onde tu quiser. é. Qual a importância desse símbolo, desse escudo para ti, particularmente, e para o movimento leather brasileiro? Olha, eu entendo que isso é um selo, né? Tu foi no auge do que a É o gente. Imetro do leather. A gente foi no auge lá, no topo, né? Então é uma honra usar, né? Como se tu tivesse chego no ponto mais alto, Só né? pode usar esse escudo, esse símbolo, quem participou do Internacional, Sim, né? quem faz sentido usar quem foi lá, né? Quem participou, representou e tá lá na lista deles, né? Para sempre eu vou estar lá no ano 1997, 2017, olha quantos anos isso tem. 2000 e eu vou estar sempre lá no site deles, em todas as fotos, porque Está relacionado lá. é, faz parte da Isso história. não tem como apagar. É, Tá lá. Vão ter tá que te lá, aguentar agora. tá lá na história. Assim como eu, tu é gaúcho, né? Tu é de Porto Alegre. Sim. Lá nos tempos idos, tu chegou a pensar que chegaria tão longe nesse universo que escolheu para viver? Sonhou com isso algum dia? Ou veio só? Olha, eu não quero que me trucidem ou falem muito mal de mim, né? Mas assim, eu sempre achei Porto Alegre muito pequena para mim.
entendeu? Eu sempre quis algo maior, assim. Nunca imaginei que eu me envolveria com Leder, até porque quando eu morava aí eu não conhecia nada disso, né? Eu não sabia que tinha. Eu nem imaginava, assim. Mas, assim, eu queria viver as minhas experiências, queria ser livre para ter várias experiências diferentes, queria, sempre me atirei em algo novo. Então, em busca do novo, eu sempre fui. Agora que seria esse novo, nem me passava pela cabeça, né? Só para que não te crucifiquem, eu também acredito, para que não seja crucificado sozinho, eu também acredito que Porto Alegre ele é pequeno para qualquer movimento representativo que É, tenda a crescer. É normal. Porto Alegre ela é limitadora, infelizmente. Talvez a cultura, talvez a cabeça do gaúcho que é mais castrador. Não é só tu que pensa isso, eu também penso. Tá? Acredita que conseguiria chegar onde chegou dentro do movimento e tendo a importância que tem hoje, se tivesse continuado em Porto Alegre? ah, não, sem dúvida alguma não. Até porque em Porto Alegre existe muito o conceito de que o diferente não é muito bem visto, né? O gay já não é muito bem visto, assim, já tem muito Está melhorando, mas ainda tem problemas. preconceito demais aí. Imagina um gay leather, né? Já seria apedrejado, como meu amigo fala, logo saindo da boate, né? Então, eu acho que não. Até aqui em São Paulo, às vezes, quando a gente sai, existe um olhar Crítico. assim, é intimidador até, né? Talvez até a força do leather não crie esse embate todo. As pessoas olham, às vezes, muito mais com medo do que com vontade de fazer alguma ação repressora, sabe? Mas, assim, é um movimento dentro de um movimento, é Sim. uma fração dentro do universo gay, né? Então, é sempre visto com os olhos mais atentos, né? Cria um alvoroço por onde eu passo. Eu me visto de leather e saio de leather por todos os cantos, para todos os lugares e todos os horários, né? Eu já fui em feiras, já fui até na USP, eu já fui para dar uma palestra e vou de couro, mas mesmo lá na USP, que é um lugar, uma faculdade que é aberta e tudo mais, Deve quando ser eu tudo aberto, fui, né? as pessoas abriam para eu passar, entendeu? Então, assim, causa um certo. Por quem é essa figura? De onde está vindo, né? É uma situação nova para muita gente. Eu já citei isso num vídeo anterior, não sei se um, dois, três vídeos anteriores aí. Já citei isso, que é está em São Paulo, que é conhecido como Sampa, né? E o Caetano Veloso fez uma música chamada Sampa, quando ele fala que Narciso acha feio o que não é espelho. E a gente apavora o que não é ainda É, muito conhecido. comum. Então, a visão que o pessoal tem de coisas novas é sempre de receio, de medo, é sempre É, do que pode causar na estrutura já formada, já formalizada ali. E sempre acha que pode derrubar algum alicerce e tal, e não acontece isso. O Mr. LED Brasil concurso, aliás, Mr. LED Internacional, pode ser comparado com o Miss Universo, com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, para vocês do mundo gay leather? sim, totalmente. É exatamente isso. A E o importância é a mesma. E o Mister, ele tem verba, tem um patrocínio que ele vai pelo mundo lá difundindo e divulga a cultura e tudo, vai para a Europa, para vários eventos que tem, né? E é assim, o que importa é ter esse patrocínio para ir, né? É muito difícil fazer um trabalho desses, né? Eles dão algum subsídio lá, alguma Sim. coisa, hospedagem, nada? Para ir lá para o concurso, não. É, Não. é Ele tem, totalmente por tua conta. inclusive É um papai trocínio. a Eagle, que foi a boate por onde eu fui eleito, que bancou as taxas
quando a gente se inscreve lá. Foram eles que pagaram, né? A Eagle. A Eagle é bem conhecida, né? Foi por eles que eu fui eleito, né? Lá que teve o primeiro. É lá que tem os concursos, né? Eles que nos representam aqui no Brasil. O bar que é o que acontece o concurso. Tá. Tu pode não ter notado isso, mas a gente, no primeiro bloco, rodou 45 minutos. E nesse segundo bloco, 35 minutos. Então, vou dar uma pequena pausa, tá? Vou dar uma pequena pausa e já volto. Eu quero saber o que é o Estúdio 57. Tá bom. Que lugar mágico é esse aí, tá bom? Tá bom. Já voltamos, em seguida com o Dom Barbudo aí contando as coisas. Abrindo o coraçãozinho e contar os segredos dele. Voltando aqui, Paulo Duarte, canal Sabores da Masmorra, com essa simpatia do Dom Barbudo, que nos deu essa gentileza de ceder a entrevista pra gente. E agora eu vou apertar no calo dele. O que é o Estúdio 57? É o que a gente chamava antes de garçonier, ou matadouro, que alguns dizem aí, ou ele tem um outro papel, tu empresta, tu aluga, tu criou isso para fazer reuniões de adeptos do couro, ou é para ter uso pessoal mesmo, de matadouro mesmo? No BDSM, a gente tem um lugar que se chama Dungeon, ou masmorra, que é o lugar onde acontece a cena de dominação. É lá, meu espaço, chamado Estúdio 57, é isso. Eu não chamo de masmorra nas redes sociais porque eu já tenho experiência de perder vários fetiches, então não quero perder vários fetiches, vários perfis. Então não quero perder mais um. Eu sei que o termo vai me fazer perder perfil. Então eu chamei de Estúdio 57. Por que estúdio? Porque é um lugar preparado para isso, né? E por que 57? Porque é o número do apartamento. Então, é por isso, entendeu? E também tem uma referência a, eu não sei se tu chegaste a ver, mas um filme chamado Estúdio 54, Estúdio 54, que é da época da dancing music lá nos Estados Unidos, e fala muito sobre a disco e tudo, né? Dos anos, eu acho que 80, 90. E é um filme que eu sou apaixonado por ele. Estúdio 54 era uma boate, não era? É uma boate de Nova York. Isso. E quando eu comecei, assim, um dos inícios foi ter visitado várias vezes o meu namorado que morava em Nova York. E lá tem um bar chamado a Eagle, né, Nova York, que é um bar leather e fetista também. E eu cheguei aí no estúdio 54, não aquele primeiro, mas eles fizeram uma noite lá numa boate chamada Lamb Night, em Nova York, o Estúdio 54. Então eu fui nessa festa. E foi maravilhoso, assim, eu sempre tive esse nome como um nome muito legal, Estúdio 54. Então eu acabei fazendo o meu, que quase deu o mesmo número, só não deu porque o apartamento é 57. E aí acabou virando tudo isso, esse conceito, entendeu? Mas claro que como é um lugar onde eu posso encontrar as pessoas, eu já tive vários jantares, vários encontros com os amigos e vários eventos que a gente planejou lá, entendeu? É um apartamento, então as pessoas vão, a gente se reúne, janta, faz festa, já fiz festa até de aniversário meu lá. Então não é uma alcova, não é um matadouro. É um lugar que também usa para isso. Também. Como assim, 95% do uso é para eu fazer sessões de BDSM. Tá. Mas já tivemos outros eventos lá. Eu vi que tu comentou que lá é a Disneylândia dos fetichistas. Muita gente já conheceu a Disneylândia? Muita gente. Olha, numerados no site tem 500. Que eu tenho sessão mesmo, foram 501. Mas assim, já teve... E os vizinhos? Não, esses são os
que tiveram relatos e fotos. Não. Os vizinhos. Eu sei, mas assim, naturalmente, muitos desses já voltaram várias vezes lá, entendeu? Então, eu já tive muito mais do que 501 sessões. Os vizinhos, eu me mantenho discreto, né? O apartamento tem zoeira. Tem aquela proteção de som, né? E eu ligo sempre uma música, então não dá para se ouvir muito os sons de lá de dentro do apartamento, né? Então, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com o vizinho. Certo. Vamos falar agora do Jantar Leder. Sabemos que a gente foi suspenso por causa da pandemia, por conta da pandemia. Mas de quem foi a ideia e qual é a finalidade do Jantar Leder? A ideia foi minha mesmo. O nome tá Jantar Leder SP, tá? Para quem não conhece. Na verdade, o SP, eu não sei de onde surgiu aí, talvez pelas redes e tudo. O nome é Jantar Leder mesmo. Ah, não tem o SP? Não tem. Até porque eu tenho o registro da marca, a marca é minha mesmo, e é a Jantar Leder. Então, surgiu com o intuito de reunir as pessoas, fazer esse trabalho comunitário de divulgação, acolhimento e tudo, né? Então ele acontece uma vez por mês no Bar Castro e que está parado desde, eu não me lembro se a última edição foi em março de 2020. Falando em Jantar Castro, depois eu quero se puder passar o endereço aí, algum contato deles, algum site que eles tenham, tá? Porque é importante que a gente valorize e que a gente também ajude a divulgar esses lugares onde Sim. Não tem preconceito, onde eles são acolhedores, onde recebem muito bem esse tipo de movimento que vocês estão fazendo agora. Há quanto tempo existe o Jantar Leder? Desde dezembro de 2017. Qual é a frequência? De tanto quanto tempo assim? Uma vez por mês, né? Antes de acabar a pandemia, se eu não me engano, foram 25 as edições. Deixa eu ver. Dezembro de 2018 foram 12, 19 foram 24, aí teve janeiro, fevereiro e março. 27. E tu tem esse registro de Todos versão tal? Todos estão lá no meu site com as fotos de todo mundo que foi. Quantas pessoas costumam se reunir aí? Olha, até acabar essa pandemia, tinha por volta de umas 100 pessoas por evento. Não é pouco não, hein? É muita gente. Acho que em janeiro ou fevereiro de 2020, que foi esse volume aí de 150 pessoas. E aí foi muito bonito naquela noite, porque tiveram vários famosos lá no dia, né? Então foi bem legal, foi bem movimentado o jantar. E foi uma pena ter parado, porque já estava andando de boca em boca e já tinha cada vez mais gente. E o bem divertido era que quando a gente começou a ir, a gente ficava numa salinha lá no fundo, assim, do lugar, né? Lá no Castro Burger tem uma sala grande no fundo e a gente ficava lá, porque tinha o ar, porque tinha TV, então todo mundo ficava lá. Com o passar do tempo, a gente começou a tomar conta do bar inteiro. Então, nas últimas vezes, as pessoas que não eram do Leder ficavam nas mesinhas, mas gente passando por tudo que era lugar, assim, né? Era bem divertido. A gente faz em Porto Alegre também o Manche, é feito mensalmente quando não tem pandemia, e agora deu uma parada. O jantar é aberto, qualquer pessoa pode ir, ou tem que ser referendado ou apadrinhado por alguém? Não, qualquer um vai e... É divulgado onde? No meu Insta, no Face e no site. O jantar tem alguma página, algum blog, alguma coisa, ou só nas tuas redes? Só dentro do meu site, que é dombarbudo.com. Tá, depois eu vou botar aqui embaixo na descrição todo esse endereço vão passar, inclusive do Castro Burger, tá? Do Castro. Tem que dar um apoio também para eles. Eles estão apoiando vocês, a gente tem que apoiar eles, né? Claro.
A pergunta era onde são realizados, mas já está explicado, no Castro Burger. Fica onde o Castro Burger, para quem é de São Paulo? Na Vila Mariana. Ah, vai tradicional. É fácil de Tu não sabe o endereço decora agora. Depois eu vou achar, botar aqui embaixo, mas não sabe aí. Não lembro o decor. Faz um tempo que eu não. Se tu quiseres, eu busco aqui enquanto. Não precisa não. Depois eu ponho aqui embaixo na descrição o endereço, certinho. Para quem quiser visitar lá. Teu site, assim como tu mesmo, tem recebido muito reconhecimento, menções, espaço na mídia e até alguns prêmios. Ele foi criado para auxiliar na divulgação e promoção pessoal de Dom Barbudo ou é uma ferramenta criada usada para divulgar o movimento Leather? Não, primeiro ele começou daquela forma que eu falei. Eu estava exausto de perder vários Perdendo perfil. Aí criei um blog e à medida que fui ganhando prêmios e tudo, ele foi abrindo os assuntos, né? Então hoje nós temos lá o conhecimento de BDSM com a parte teórica de muitos textos de gente muito importante do meio fazendo textos para o site, né? Os colunistas, tem vários vídeos também, enfim, é uma plataforma bastante ampla, né? Com vários assuntos, não só do Leather, como do BDSM, das minhas sessões e todos os assuntos que envolvem a comunidade, né? Tanto gay quanto Leather e BDSM. No teu caso, são 3 assuntos que tu... Mas é legal ter esses lugares para poder divulgar. Quando eu criei o site, foi o mesmo... Quando eu criei o site, não. Quando eu criei o canal, também foi pelo mesmo motivo. Mas, assim, tudo que eu faço é por prazer pessoal. Eu não cobro por sessão. Eu não cobro por pessoas que participem do site, e eu que banco tudo, domínio e hospedagem e trabalho, e é um trabalho diário o site, né? Muita gente acha que um post nasce assim do nada, mas não, é um trabalho árduo para se montar, escrever, pôr no site as imagens, as correções, é bem trabalhoso manter um site com uma publicação diária, né? Sim. Quando eu montei o meu canal, algumas pessoas ficaram muito bravas comigo, porque tem gente vendendo curso de BDSM por aí, né? Nunca vi curso de BDSM mais, né? Daí ficaram bravos que eu estava ensinando. Primeiro que eu não ensino nada no meu canal. Eu dou algumas dicas, falo sobre alguns assuntos, e a pessoa tira a conclusão que quiser tirar daquele assunto, só isso. Mas tem gente que cobra bastante caro. Perguntava se eu vou cobrar. Não. O meu canal é sempre gratuito, vai ser sempre gratuito. Meu dinheiro vem daqui, ó. Tu participou do documentário Mr. Leather Brasil como ator, que foi exibido no Festival Internacional de São Paulo, Goiânia, Curitiba e vários países do mundo. Eu não sabia disso. A gravação de um vídeo sobre o assunto demonstra a força e a importância do movimento Leather no Brasil ou é uma tentativa de criar essa força e importância através da arte? Quer dizer, o documentário surgiu pela importância do assunto ou o assunto está se tornando importante por causa do documentário? Como tu analisa o filme, o momento em que foi lançado e a importância do movimento Leather no Brasil? O filme surgiu a partir do movimento que já tinha, né? Porque, assim, eu entendo que um documentário como esse, ele surge a partir de um assunto que está em voga e que vai trazer algum certo interesse. E que está crescendo. Das pessoas. Então, o filme surgiu a partir de um momento como esse. Nós já estávamos em andamento, o diretor do filme já... Quem é o diretor? É o Daniel Nolasco. Conhecido já. Ele já vinha me procurando e foi engraçado até, porque ele me mandou uma mensagem antes do filme, muitos anos antes, acho que uns 2 anos antes, falando assim: olha, eu tenho um amigo que te conhece, que teve uma sessão contigo, eu estou fazendo um filme sobre o Leather e quero te pedir emprestado jaqueta, camisa, calça, cap, bota, todas as roupas que tu puderes me mandar, manda aqui para o Rio de Janeiro, eu faço o filme e devolvo.
Eu falei, aham, vou mandar. Sósia por dentro da roupa. Vou mandar todas as minhas roupas para alguém que eu não conheço, que está vindo de uma abordagem de uma rede social, dizendo que conhece alguém que já ficou comigo e que quer tudo isso, sim, entendeu? Nem conheço o cara, né? Eu falei, não, não posso mandar, não, não vai ser seguro, vão perder as minhas roupas, estraga as roupas, isso tem um custo e tudo mais, não tem como eu mensurar o custo, mandar para ti e tudo mais, né? E ele tentou várias vezes e eu perdi o contato com ele. Depois, no segundo momento, teve o BDSM Camp, que foi um evento que nós fizemos, Vou também tocar nesse assunto depois. um evento que durou alguns anos aí, e ele queria lá e filmar as sessões como eram e tudo mais. Eu falei que não dava também, porque era um evento em que a identidade das pessoas é preservada, tem toda uma questão de não quererem aparecer em mídia, tal, de não fazer um filme. E ok, não deu também. Então eu já vinha tendo contato com ele. Depois que eu ganhei o concurso, ele voltou e aí falou: olha, eu quero fazer um filme do concurso do ano que vem, me ajuda com isso, interage com as pessoas, apresenta o projeto e eu vou lá e falo e faço as entrevistas. Eu falei: não, ok, esse tudo bem, esse dá para a gente fazer juntos, né? E aí ele veio, fez várias gravações, né? Fez as entrevistas, eu fiz uma cena de BDSM para o filme. E assim, foi um filme que virou um cult, né? Primeiro, porque não tem lugar nenhum do mundo um filme desses. Segundo, porque realmente participou de várias mostras e ganhou vários prêmios internacionais, né? Então, ganhou na Europa, ganhou na América aqui, na América Latina, ele foi exibido na Argentina, no Chile, lá nos Estados Unidos, em Miami, ele foi na Mostra Internacional de Miami, que era uma mostra de cinema, não era uma mostra de fetiche. E ganhou várias exibições. Para nossa cultura leather, só aumentou, né? Difundiu. Então, quando eu entro num grupo de conversa, WhatsApp, que envolva várias pessoas do mundo, as pessoas vão lá. Oi, Mr. Leather Brasil, como é que vai? Não sei o quê, Dom Barbudo, porque já viram filme. Então, isso é bacana, né? Há mais um motivo para o nosso país entrar em contexto onde todo mundo nos conheça, né? Nos identifique. Ainda mais assim, no Brasil, onde no país não é muito valorizado esse tipo de coisa. Né? Como é que foi para ti participar como ator? Quase virou um ator pornô gay ali. Como é que tu resolveu fazer isso? Pornô. Tu é exibicionista? Hã? Tu é exibicionista? Sim, claro, a maioria dos... Como é que se sentiu fazendo a cena sabendo que todo mundo ia ver depois? Da mesma forma, quando eu dou uma entrevista ou quando eu falo num jornal, numa TV, talvez por uma autoproteção, para não ficar tão encabulado, eu acho que não vai ser tanta gente que vá assistir o filme ou meia dúzia. e tudo, entendeu? Então é assim que eu penso e é assim que eu estou no momento que eu estou dando uma entrevista. Eu não acho que vai ser amplamente divulgado. Voltando aqui, Paulo Duarte, canal Sabores da Masmorra, com o nosso amigo Dom Barbudo. Esse rapaz ruivo que está aí aparecendo. Agora, a gente chega na cereja do bolo, tá? Tu e não sei mais quem tu vai me contar agora, quem foi mais, que te ajudou nessa empreitada, o BDSM Camp Brasil. Era um espaço lá meio outdoor, né? Meio outdoor. Sabe o que me lembrou muito? Aquelas pistas, não sei se você já viu, pista de treinamento de cachorro. Nunca viu? É mais ou menos assim, não é? Meio uma pista de obstáculos, alguma coisa assim. Uma sessão aberta. E
Qual é a finalidade? Como é que funciona? De quem foi a ideia? Quem te ajudou nessa empreitada aí? Bom, a ideia surgiu a partir de um amigo meu chamado Breno Fourrier, que ele também é um dominador, É e ele conhecido. foi para a Alemanha e viveu lá um camping também. Então lá ele teve a experiência de como seria esse final de semana com sessões e tudo mais, ilimitado num espaço só, né? Quando ele chegou no Brasil, ele me ligou e falou: olha, Barbudo, eu quero fazer um evento assim, queria que tu fizesse comigo, e a gente organiza tudo isso. E eu falei: tá, Breno, mas como é que a gente vai bancar tudo isso, né? Ele falou assim: olha, se é um sucesso ou um fracasso, eu banco isso. Então a gente pode fazer o evento, a gente chama alguns amigos e aí a gente organiza isso. Aí cada um de nós chamou alguns dominadores amigos e a gente reuniu um grupo lá. Então, na organização estávamos todos nós, mas assim, eu e ele tínhamos a base inicial da organização, entendeu? Então nós éramos os generais do evento, digamos assim, e os outros os capitães, né? Mais tarde, a decisão começou a ser em conjunto das atividades, de como a gente ia fazer e tudo. No começo fomos nós, então a gente providenciou os uniformes, as bandejas, talheres, as práticas, os acessórios, organizamos tudo, né? E eu, como sou muito metódico, eu tinha isso tudo em rigoroso controle, né? E a gente teve como metáfora, eu não sei se tu te lembra de um seriado chamado A Ilha da Fantasia. Sim, lembro. Que tinha o anãozinho. Sim, sim. Então eles pegavam uma pessoa e descobriam qual era a fantasia da pessoa e num final de semana eles realizavam, criando cenário e tudo mais. E era maravilhoso, eu era fissurado naquele seriado. Bom, aí a ideia era mais ou menos essa: a gente reunia as pessoas, descobrir os fetiches e os interesses de cada um, ir para uma ilha da fantasia, que seria uma casa lá, e fazer o tal camp com todas as regras e normas e tudo bem certinho, né? A gente fez 3 edições que foram numa casa, numa mansão, e mais 5 que já foram num bar em São Paulo. Porque isso de ir para uma casa e ficar um final de semana era muito trabalho, entendeu? Assim, tinha muitos riscos, assim. Riscos no transporte, risco das pessoas sofrerem algum acidente, de estar longe da capital. Tinham várias questões envolvidas que eu não ficava muito à vontade lá. Por exemplo, pode ser uma bobagem, mas eu tinha visto uma novela, olha só como é que funcionava dentro do meu medo que acontecesse alguma coisa. Tinha uma novela em que, eu não me lembro o nome da atriz, ela era uma modelo e ela ia fazer um ensaio fotográfico no Marrocos, se eu não me engano. E aí o que acontece? No trajeto, a van sofre um acidente e ela ficou paraplégica e tudo mais. Eu tinha muito medo que acontecesse um acidente com a gente no caminho, ou que algum envolvido no evento passasse mal, ou tivesse alguma situação de risco que fugisse ao nosso controle, né? Então, sempre foi muito tenso isso, eu sempre controlei muito, né? Porque uma coisa é eu fazer uma sessão tendo todas as práticas sob controle dentro do meu espaço. A outra coisa é a gente sair para a rua e correr todos esses riscos inerentes e externos, né? Então, assim, sempre foi muito tenso. Mas, graças a Deus, não nos aconteceu nada disso. Os eventos foram super bons. O último evento tinha tanta gente que a gente voltou de ônibus esses de viagem, de tanta gente que tinha. Mas, assim, também tinha os grandes percalços, assim. Numa das edições,
a gente alugou uma casa que era em cima de um morro, assim. E aí, o que aconteceu? Tinha um campo de futebol lindo lá. E a gente acabou fazendo as sessões ao ar livre. Resultado, a cidade inteira ficou vendo a gente ter os caras amarrados, puxando de um lado para o outro, né? Levando spanking, e até a polícia bateu lá, né? Então, assim, são as situações que envolvem o contexto todo que pode dar um problema, né? No ambiente fechado já era mais controlado isso, por isso que a gente acabou partindo para casa, para boate, né? Que foi um espaço que a gente teve também. Onde foi feita, onde conseguiu locação? Foi fora de São Paulo? Interior? Foi Mariporã, Mariporã. uma cidade próxima. As duas casas foram alugadas lá. Conheço Uma Mariporã. casa tinha 4 andares, muito grande. E a segunda casa tinha 3 andares. Uma pergunta. Vocês tinham cozinheira, tudo isso, ou os próprios participantes que cuidavam de tudo? O fetiche de cada um, acho que resolve isso. Eu tinha um submisso na época que ele era quem cuidava da cozinha. Então, assim, nós tínhamos os dominadores, o staff, que era composto por 6 ou 7 pessoas, e os candidatos, os prisioneiros, digamos assim, né? Então, esse pessoal do staff, eles cuidavam de tudo, de limpar a casa, de fazer a comida, de colocar a mesa, de preparar as Ou novas seja, só opções. prazer. É, para todos em Para todos um os cozinheiro níveis. submisso, que é coisa melhor que dizer só agora para cozinhar para todo mundo? Exatamente, ele fazia um banquete, né? Teve até uma das cenas do camp que foi eu acho que é uma das mais lindas até então. Ele fazia comida pra gente, só que assim, a comida dos dominadores era um banquete, era o melhor do melhor, assim. Eram cremes e carnes, era tudo maravilhoso. Do staff era uma comida igual a dos prisioneiros, porque eles eram submissos, né? Então era igual a dos prisioneiros. E eles queriam comer um pouco da nossa comida, né? Então, assim, teve uma cena lá que eu imaginava que um dos submissos fosse pegar um chocolate e eu deixei o chocolate de propósito lá, né? Bom, certamente ele pegou o chocolate e espalhou para os outros. E a sessão de punição foi exatamente em função disso. E foi uma das cenas mais lindas do camp. Foi muito bonito. A gente foi para um lugar e o fotógrafo meio que preparou o ambiente, assim, as luzes ficaram super bonitas e foi em cima de uma mesa de bilhar, um spanking de 3 caras. Foi bem legal. E os internos acharam aquilo apavorante, né? Porque foi a primeira noite deles. E não foi organizado isso. Foi Improviso. E por isso talvez tenha sido tão legal, né? Vou fazer uma pergunta. Tu já explicou que gasto com staff não teve, porque tu usou o próprio fetiche deles a favor de vocês e tal. Mas vocês têm gastos, né? Esse Camp Brasil, ele foi idealizado, criado, montado para conseguir tirar algum dinheiro para pagar o trabalho de vocês ou não? Não, a gente cobrava o que a gente tinha de gasto de comida e estadia e transporte. E mesmo assim, nas 3 edições da casa, a gente teve um prejuízo. A gente bancou parte do evento. E era só por prazer mesmo, né? Mas é um prejuízo satisfatório, né? Foi o nosso prazer, né? E porque alugar uma casa dessas para tanta gente, 5 refeições por dia para 40 pessoas, é muita coisa, né? Gasta-se muito. Por isso a pergunta. Eu também não veria nenhum problema que vocês tivessem tirado algum lucro disso por conta do trabalho. Vocês estão ali trabalhando. O BDSM é uma coisa, tal, mas vocês estavam trabalhando ali. Então, não veria nenhum problema nisso. Foi como um evento de férias, né? Não tem essas colônias de férias. Colônia de férias, é. É, mais ou menos isso, né? Como é que ele fez seleção? Ou a pessoa se paga, se inscreve, como é que é? Tinha uma seleção antes? Hoje não tem mais o evento. Acabou, né? A gente fez o último lá em 2000 e pouco, não me lembro nem o ano.
Mas hoje não tem mais. Naquela época as pessoas mandavam uma ficha, a gente trocava várias informações e eu sempre tinha algumas informações importantes, como seguro de vida, convênio, as alergias, eram vários questionários, né? Até a gente conhecer se a pessoa estava apta a ir ou não, né? E mesmo assim, tinha um contrato, tinha os limites, tudo dentro das normas do BDSM que a gente segue e todos são aptos, adeptos, né? Então, em vez de ser largados e pelados, como tem o caso na televisão, eram largados e amarrados. Primeiro eles não estavam largados em nenhum momento. Eles foram acorrentados e supervisionados o tempo inteiro, as 24 horas do dia, durante os 3 dias. E eles não tinham nenhum movimento livre na casa. Então, isso era uma das coisas mais excitantes para eles, inclusive, né? O controle. O controle total deles. Qual é o número de participantes que era a turma? Não me lembro. A primeira acho que teve 7, a segunda eu acho que teve uns 12 e a terceira uns 20 e poucos. Se tivesse continuado, hoje tinha uns 40, 50. Mas... Os participantes, quando a inscrição, são separados por áreas de interesse ou é uma grade curricular comum para todo mundo? Quer dizer, as tarefas são para todos? Não, eles eram separados por interesse. Eu fazia umas tabelas assim, por exemplo, quem gosta de dog play, então era o interno 5, o 10 e o 22. Quem gosta de uma outra prática lá, spanking, aí é o 7, o 9, o 14, entendeu? Então, assim, antes da gente ir fazer alguma prática num submisso, a gente ia lá no quadro de práticas e via qual dos submissos queria aquela prática, entendeu? Era prática e teórico? Não, era só prática. Só prática mesmo. Eu fiz uma pergunta aqui que já foi respondido. Se tu não teria receio de ter tua carreira e a figura manchadas pelo fato de estar vendendo adestramento, mas já foi explicado que não houve venda nenhuma. Houve só uma reposição de despesas, né? Eles pagaram parte dos custos que a gente teve com eles. E nem foi todo ainda. E também não podia ser tão caro, porque as pessoas não tinham como... Não tem dinheiro. O que falta em Bom Barbudo? Já fez filme, já tem blog, tem site, fez o Camp Brasil, fez o Mr. Leather Brasil, fez o Mr. Leather Internacional. O que falta para o Bom Barbudo? Olha, assim, tô feliz. Olha como eu Paulo, eu sempre sou aberto ao novo. Então, qualquer coisa que vier nova, de interessante, eu estou dentro e vai virar um novo projeto. Eu realmente não sou do ponto finito, achar que tudo o que eu já fiz está muito bom e vamos parar. Não, tô louco que acabe. Vai andando e olha para frente, vê o que falta ainda. Vai andando e olha para frente. Tô louco que acabe tudo isso para um novo ciclo, né? Tu tem pretensões de concorrer de novo ao internacional ou é uma vez só e não pode concorrer de novo? É uma vez só e não concorre uma outra vez, e eu também entendo que não seria, não é nem legal a palavra, não sei se é ético também, mas não seria de bom tom tirar a vaga de alguém. É importante que o trabalho foi feito, aconteceu, fiz pelo que eu pude naquela época. Sempre tem o fator contexto histórico, né? Naquele momento, com as condições que eu tinha, com aquela história daquele momento, foi possível ter feito aquilo. Outros virão e farão ou melhor, ou mais avançado, e a comunidade evolui e tudo mais, né? Então é importante se dar espaço para novas pessoas surgirem e fazerem. Isso vale para a versão brasileira? Hã? Isso vale para a versão brasileira do Leather? Também, sempre, para tudo, né? A gente está ali naquele momento histórico, fazer o que é possível naquele momento. A próxima pergunta te respondeu também. Onde tu enxerga teu ponto de chegada no BDSM? Em que momento vai parar e dizer assim, chega de novidade, chega de aventura, agora eu vou ficar só curtindo? Não vai ter isso? Espero que não tenha nunca isso.
Enquanto tiver terreno, tu vai estar desbravando aí. Exatamente. Quando tiver um lugar onde possa se reunir dois, acontece alguma coisa já. Onde podemos encontrar material sobre Dom Barbudo? Eu sei que tu vai falar no teu site, tem o blog ainda não, né? Não, o blog virou site, né? Tá, não tem mais. Então, pode dizer teu site aí, os teus pontos de encontro, onde tu vai estar, o Instagram. Depois eu vou botar aí na tela e na descrição aqui do vídeo. Tá. O site é dombarbudo.com. Esse não vai sair do ar, independente de me tirarem das redes sociais. Então, a minha matriz de busca vai ser sempre ali, dombarbudo.com. O Insta hoje é dombarbudo1, mas eu não sei se vão me excluir futuramente ou nos próximos dias, porque isso a cada dia eu já tinha um perfil lá com 12 mil seguidores e excluíram simplesmente de um dia para o outro. Então, a qualquer momento posso não ter mais esse. E o Face é Bruno Rubio. Então, são por esses canais, mas qualquer alteração sempre vai estar lá no Dom Barbudo, que é o site, dombarbudo.com. Ok, eu vou botar também na descrição aí para quem quiser seguir. Se deseja divulgar mais alguma coisa da tua vida ou do mundo Leder, esse é o teu espaço aí, pode falar. Não, só espero que isso tudo que esse momento ruim que a gente está passando, que realmente passe logo e que a gente consiga começar de novo, né? Porque é um novo início todo esse movimento que a gente pode criar por aí, né? Tem quase começar do zero de novo. Exatamente. Então tá, Dom Barbudo, o Bruno Rubio. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua disposição, pela simpatia que tu teve em me receber aí. Imagina, foi uma conversa. A gente falou horrores aqui e parece que foi meia hora de conversa, tá? Te agradeço muito. Assim que eu tiver o link disponível, eu já te envio para te fazer divulgação. Eu vou te enviar também a capa do vídeo para te usar a imagem como tu achar melhor, tá? Tá. Se tu puder me mandar uma foto dessa tua roupa aí, pode deixar. Aí, eu já divulgo também, tá bom? Tá muito ótimo. Obrigado, Barbudo. Foi um prazer falar contigo. Tá? E achei assim uma maravilha, tá bom? Obrigado, um beijo e fica bem aí, tá bom? Obrigado. Eu sou o Paulo Duarte e esse foi uma conversa aí com o Dom Barbudo. E vocês vão curtir muito esse vídeo, eu tenho certeza disso, tá? Procurem o Dom Barbudo aí nas redes, no Instagram, Dom Barbudo 1, no Facebook, Bruno Rubio, dombarbudo.com no site, tá? Apoiem também o Castro Burger, porque é importante esses espaços que recebem a gente bem, que não tem preconceito, recebe todo mundo de qualquer credo, raça, gênero, transgênero, vai lá prestigiar também o local, porque eles prestigiam a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, Barbosa. Um abraço. Outro para ti, Paulo. Muito obrigado.